Olá, eu estou aqui para o segundo dia do nosso Tornando-se uma Pessoa Melhor. Eu trouxe para vocês, né, a questão da escolha na primeira da primeira, hã, no primeiro vídeo que eu trouxe para vocês, né, e que a gente recapitulando rapidinho, que eu sou professora, não tem jeito, eu tenho que revisar a matéria. Eu expliquei que quando a gente quer mudar, que a gente quer fazer alguma mudança na nossa vida, que a gente quer melhorar, primeira coisa importante é que a gente escolha querer mudar, que a gente escolha querer trabalhar, querer aprimorar em algo. Então a primeira coisa é a nossa escolha, é a gente realmente decidir: "Eu quero fazer diferente". E aí, é claro, depois que você escolheu que você quer realmente fazer diferente, é você aplicar, né, o que você está aprendendo, colocar sair da teoria e colocar na prática, porque é através das nossas vivências, é através das coisas que a gente passa, que a gente acaba, eh, movendo a nossa vida. E aí, eu trago para vocês hoje a reflexão, hã, do que a gente falou, né, da primeira vez, do nosso primeiro encontro, mas na realidade não é a reflexão, é o exercício sobre o que a gente falou. Uma das coisas que eu falei foi que, eh, a coragem, quando a gente toma essa decisão, né, a gente precisa ter coragem para tomar a decisão, para querer fazer as mudanças mesmo, para trabalhar, né, nas coisas que a gente, de um certo ponto não está ainda boa na nossa vida, então a gente precisa de coragem para fazer essas mudanças, a gente precisa de coragem para poder caminhar, para a gente poder, até mesmo experienciar o que vem de diferente. Né, então a gente vai precisar da coragem, e a coragem ela tem que estar aliada, né, a a essa escolha de querer mudar, né. E o que eu vou trazer para vocês nesse momento, eu vou precisar que você pegue um caderno, que você pegue, um papel, tá, e que você esteja com ele perto de você, porque nesse momento é um momento de reflexão, que a gente vai colocar no papel algo, certo, que vai te mostrar o que você precisa trabalhar, tá bom, para essa semana. Então, eu vou pedir então que você, se você não tem esse papel aí, pausa esse vídeo, vai lá, pega o seu papel, pega um caderno. Se você quiser um caderno é melhor ainda, porque dá para você escrever as coisas que eu vou estar passando aqui. Eu sou a dona dos cadernos, o que eu mais tenho aqui em casa é caderno. Sempre que eu tô estudando algo novo, eu vou lá, pego um caderno novo para aquilo. Então, eu vou até mostrar para vocês, olha lá aqui, eu tenho um caderno para isso, esse é um caderno para um estudo que eu tenho esse aqui é meu livro que eu tô estudando, eu vou só tirar para vocês. Esse é um outro caderno, esse é um caderno que eu tô estu que eu escrevi, né, o que a gente vai falar hoje. Esse é meu caderno de lives, então o que eu mais tenho é caderno, né, e tem mais aqui embaixo, se vocês é muita coisa, tem outro caderno aqui. Então, eh, pra mim, quando eu escrevo, eu trago para minha consciência aquilo que eu preciso ver. Então, sabe quando vai ali nos seus olhos, né, você vê, você fala: "Nossa, eu tô", parece que fica mais, joga mais para o seu consciente quando você faz esse ato de escrever, tá. Então, por isso que eu gosto da gente estar escrevendo e colocando no papel, para que a gente possa trazer mais para a consciência o que a gente precisa trabalhar. Então, por isso o caderno vai ser importantíssimo nesses dias onde que a gente vai estar trabalhando na gente mesmo, né, para que a gente torne realmente uma pessoa melhor, uma pessoa que a gente melhor do que a gente foi ontem, né. E o objetivo é esse, que a gente cada dia a gente se torne um pouco melhor do que a gente foi ontem, tá. Isso você, se você começar a trabalhar dessa maneira, você vai ver que vai mudar muita coisa na sua vida, e vai ser mudança para melhor, tá. Não tem como você retroceder, tá bom. No por quê? Porque você está colocando empenho, você está trabalhando em si mesmo, então toda vez que você trabalha, você coloca em ação, você coloca em movimento, para que a vida cada vez mais te traga coisas para que você possa ir olhando, cuidando, melhorando, aprimorando, tá? Então,
A proposta de hoje, eu peço que você já pegou seu caderno aí já, né, eh, eu peço que você, já que você pegou seu caderno, joga um joinha, por favor, aí, dá um joinha. E também, se você não se inscreveu no canal, nos ajude. Se vocês quiserem passar essa mensagem adiante, passem para as pessoas também que vocês conhecem. Quanto mais a gente, né, ajudar os outros também na caminhada deles, eh, vai fazer grande diferença para a vida deles, então por que não, né? Mas o que eu proponho hoje para vocês é que você, nesse momento, escreva aí no teu caderno: quais são os meus medos? Quais são os meus medos? Você já parou para pensar quais são os seus medos? A gente não para avaliar o que tanto nos prende. E o medo é sim um lugar de aprisionamento. Quando a gente deixa o medo tomar conta da gente, a gente a gente perde um pouco da nossa essência, a gente perde um pouco das as experiências que a vida poderia nos trazer, mas não trouxe, porque a gente está ali no lugar de aprisionamento. A gente está ali no lugar de estagnação. Pensa numa água parada, suja, com lodo. É isso que o medo faz com que a gente fique naquele lugar parado, que nada acontece de diferente na vida, que nada move, tá sempre daquele mesmo jeitinho. Por quê? Porque o medo faz isso com a gente. Ele não deixa a gente mover, ele não deixa a gente seguir em diante. Então, quais são os seus medos? Anota eles. Coloca aí de 1 a 10 se você quiser, de 1 a 5 se você quiser. Você que vai ditar quantos medos você vai querer ver nesse momento, certo? Então você vai anotar os seus medos. Se você quiser passar de quanto, né, você pode passar também, não tem problema. A questão aqui é o seguinte, para que você olhe para os seus medos e que aos poucos, na sua lista, você vá marcando e trabalhando cada medo e vai marcando ali, trabalhado. Número 2 trabalhado. Número 3 trabalhado. Então, se por exemplo, é o caso de você fazer uma viagem sozinho, você nunca viajou sozinho, mas você adora viajar, e só que você tem medo de ir para os lugares sozinho, você tem medo de estar sozinho, precisar de ajuda e não ter como ter ajuda, e aí? Não tá na hora de você perder esse medo? Para poder ver que esse mundo que Deus criou é maravilhoso, é cheio de belezas e que essas belezas ajudam a enfeitar a nossa alma. E por que esse medo te prende? Será que se você der o primeiro passo e talvez, por exemplo, viajar para algo perto da sua cidade, para começar, para quebrar o gelo, vamos dizer assim. E depois você pode ir indo mais longe, mais longe, mais longe. E você vai perceber que aquele medo não tinha fundamento, aquele medo não aquele medo você depois você vai falar assim: "Meu Deus, como assim que eu deixei esse medo me prender por tanto tempo?". Então, perceba que esses medos que nós temos, eles não nos colocam em um lugar bom. E é a gente mesmo que tem que sair desse lugar de aprisionamento. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que você tá preso ali naquele lugar, você pode sair a qualquer momento dele. Sabe por quê? Porque a chave tá na tua mão. A chave é você mesmo. É você mesmo que terá que fazer o movimento para sair do lugar. Então não é algo impossível, não é algo difícil demais. Quando a gente percebe os nossos medos e olha para eles e faz aquilo que te dá medo, você se liberta. Porque você prova para você mesmo que é possível, que é possível. Eu já contei essa história aqui, que eu estava indo para a Flórida de carro e encontrar com a minha família, e era a primeira vez que eu iria sem meu marido, com as 3 crianças, e ia ter que dirigir, ah, e para mim aquilo ali foi um tormento. Só que
A minha única opção era essa, ou eu realmente ia encontrar com a minha família, que eu queria passar, que eu ia para vários lugares legais, que eu ia conhecer coisas legais, ou eu ficava em casa no medo. E aí, a minha escolha foi o quê? Enfrentar esse medo. E no final de tudo, eu percebi que aquele medo era tão vazio, sem fundamento. Eu me trabalhei, sempre afirmando para mim mesma que eu dava conta sim, que ia tudo bem, que ia ser uma viagem fácil, tranquila, sem empecilho algum, nada ia de diferente acontecer, e que era como se eu estivesse dirigindo aqui, na minha região mesmo, que eu sempre vou para qualquer lugar, eu vou para cidades maiores aqui. Então por que aquele medo? Por quê? E muitas coisas que acontece da gente ter esse medo, também um pouco aí é pode ser também, tá, tem vários porquês, às vezes, esse medo da gente, mas um deles também pode ser o nosso ego. O nosso ego, ele gosta muito que a gente fique num lugar de conforto, um lugar conhecido. Então toda vez que você sai e vai para o desconhecido, o seu ego grita com você. Ele vai falar: "Como assim?" Tipo assim: "Você não isso aqui é muito perigoso, isso aqui é muito perigoso, não vá", né. E aí é onde te dá esse medo também, tá. Tem vários outros porquês de medos também, mas eu vou só tocar em alguns para vocês irem percebendo que algumas vezes o nosso medo, ele ele vem para que a gente não cresça, que a gente não cresça, que a gente não faça diferente, que a gente não aprimore na nossa caminhada. E aí quando você faz com medo assim mesmo, você percebe que aquele medo ali, ele era uma corrente, mas uma corrente tão fácil de ser quebrada. E a única pessoa que podia quebrar ela é você mesmo. Então se você tem medo de andar de avião, se você tem medo de andar de barco, se você tem medo de ir para perto das águas, vá aos poucos, quebrando esse medo, fazendo aquilo que te dá medo. Fazendo aquilo que te dá medo. E você percebe que aquele lugar ali, ele não era tão ruim assim, ele não era tão mal assim. Muitas pessoas, se você acredita em vidas passadas, carregam experiências de outras vidas para essas vidas, e aí você encontra os medos, as fobias, as coisas, porque talvez em outra vida você passou algo muito traumático, que você carrega para essa vida e que nessa vida é uma vida nova, uma vida diferente. Você está em um corpo diferente, em uma roupagem diferente. Então, não é mais aquele cenário antigo, não é mais aquilo daquela época. Tu não precisa mais ter medo daquilo que você passou. E você não precisa viver essa vida carregando esse medo. E aí fazendo aquilo que te dá medo, é o que te liberta. E você pode sempre fazer aos poucos. Tenho medo de água? Vai lá, coloca o teu pé na água. Tenho medo de água. Vai lá, vai até o joelho a água. Tenho medo de água. Vai lá e chama alguém para dar a mão para você entrar mais um pouquinho. E vai se acostumando com aquele novo lugar. Você vai perceber que dentro de pouco tempo, aquele medo já não vai ter fundamento mais. Porque aquele lugar onde você está criando como novo é seguro. Você percebe que não tinha nada de ruim ali. Então perceba que aquilo que te dá medo é algo que te aprisiona, que não deixa você ir para frente. Mas só cabe a você mesmo olhar para esses lugares, ir aos poucos trabalhando cada um deles. Se você marcou 10 medos, se você marcou 5 medos, se você marcou 3 medos, comece a trabalhar hoje esses medos. Vá devagar, vá de passinho em passinho se você quiser, tá tudo bem, mas faça o movimento,
Faça o movimento de domar esse medo, de mostrar que é possível sim. Porque se você não fizer o movimento, se você ficar nesse lugar de medo, esse é o lugar que você vai ter. Você não vai experimentar coisas novas. Ele não vai te levar para outros lugares, para novos horizontes. E quem que gosta de ficar na mesmice? Me conta. Quem que gosta de ficar na mesmice? Ninguém. A vida é muito linda. Ela oferece grandes oportunidades. Cada amanhecer é uma oportunidade nova da gente experimentar coisas novas. Se você, para fechar agora, se você foi algo que eu escutei, então é algo, uma história verídica mesmo, de uma pessoa que estava para morrer de câncer, e ela resolveu que ela ia abandonar, ela só tinha 6 meses de vida, que ela ia abandonar todos os tratamentos, porque os médicos já tinham desenganado ele, e não tinha mais outra solução. Então ele resolveu sair de todos os medicamentos, e ele resolveu se mudar da cidade e ir para o interior, ir para uma fazenda mesmo. E viver a vida lá e morrer ali. Essa era o objetivo dele. E aí, quando ele chegou no local, ele sentiu de que todos os dias era o último dia dele de vida. Então ele tinha que aproveitar aqueles últimos dias de vida dele. Então ele acordava, ele ia para a natureza, ele agradecia por cada coisa que ele via. E ele olhava para todos os mínimos detalhes, com a maior atenção do mundo, porque aquele era o último dia. E aí ele passava para o segundo dia, e ele olhava para tudo de novo, e ele agradecia, e ele olhava as belezas que estavam ao redor dele. Ele agradecia pelas experiências que ele estava passando ali, ela agradecia pelas oportunidades, pela oportunidade de ter um novo dia. E assim foi passando, passando o tempo, e ele foi fazendo todo esse movimento de agradecer, de olhar para o dia como se fosse um dia único mesmo, porque é um presente, o presente é um presente. E aí, passaram-se os 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, e ele não se foi. Ele resolveu voltar para a cidade, fazer os exames novamente, e os médicos detectaram que o câncer tinha sumido. Ele não foi embora. Por quê? Porque ele escolheu ver o belo, ele escolheu ver as belezas que cercava ele, as experiências que são únicas e que não voltam. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer algo novo. O medo, ele não te deixa fazer o algo novo. Mas cabe a você, somente você, trabalhar os seus medos, caminhar como se fosse o seu último dia, mas apreciando a jornada sem medo. Eu acredito que essa pessoa, ela conseguiu, de uma certa forma, reconquistar aquilo que todos nós muitas vezes perdemos, que é esse olhar pela vida, que é esse olhar por tudo que está na nossa frente, pelas pessoas, pelas oportunidades, pelas coisas que até que chegam que são difíceis, sim, mas que são para aprendizado, que são para mostrar algo que a vida quer que a gente veja. E se a gente tem coragem, e se a gente vai em frente, a vida fica mais bela, as coisas ficam mais leves e a gente é livre para poder viver.
é livre para poder fazer o que realmente quiser, o que o coração mandar. Então, na noite de hoje, eu convido você a olhar para os seus medos e aos poucos ir marcando ali, ó, esse medo já foi, esse medo já foi. Você vai conquistando de novo a sua liberdade através de todos aqueles medos que você te deixou aprisionar, certo? Então eu fico por aqui e a gente se vê da próxima vez. Fui. Beijo para vocês e a gente se fala aí em outro vídeo. Até mais.